Um centurião romano encontrava-se preocupado com seu servo doente. Então, mandou chamar Jesus para que pudesse impor as mãos sobre ele e curá-lo. Quando Jesus estava a caminho, ele foi encontrá-lo e lhe disse: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e meu criado sarará. Jesus, vendo que este homem era romano, ele se elogiou a atitude do homem, chegando ao ponto de dizer: Olha, não encontrei fé como esta nem mesmo em Israel. Por isso eu vos digo também que naquele dia virão do norte e do sul e sentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó, e os de casa ficarão de fora. Ele observou que aquele homem, embora ignorante, ele soube acreditar no poder da palavra de Jesus. Quero dizer algo a respeito do poder da palavra. Deus, no capítulo 28 de Deuteronômio, elenca as palavras de bênção e maldição que foram proferidas no Monte Ebal e no Monte Erizim. E Deus, então, disse a eles: hoje tenho colocado diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhei a bênção e vivei. Verdade é ainda que, em Gálatas 3,13, o apóstolo Paulo disse: Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ali, também ainda através do apóstolo Paulo, vemos escrito: o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crer. Então, nós vemos que a lei passou, porém, há ensinamentos que nos mostram que nossas palavras têm poder. Existe poder nas palavras, e eu observo que há palavras que traz bênçãos e traz maldição, e tem palavras de juízo, como Eliseu proferiu sobre um capitão que duvidou da sua palavra que viria os víveres em Israel quando passava fome. Ele disse: olha, na verdade acontecerá, aí você não comerá. E ele morreu atropelado no caminho e na porta da cidade. Da mesma forma que Elias proferiu palavras de juízo contra o pelotão enviado por Acabe, e disse: desce daí, homem de Deus. Ele disse: eu sou homem de Deus, desça fogo sobre vocês e o consuma. Então, nós observamos que palavras de juízos, muitas vezes, são palavras que determinam alguma coisa, como Paulo o determina uma situação drástica. Paulo dizendo para Elimas, porque estava atrapalhando ele pregar para o procônsul. E o apóstolo Paulo, ele diz, chama ele filho do diabo e decreta sobre ele a cegueira. E a cegueira vem sobre ele automaticamente. E vemos o apóstolo Pedro também proferindo palavras de juiz a Ananias e a Safira, porque mentiu ao Espírito Santo. Pois bem, mas isto, a palavra de Deus é muito clara quando o Senhor disse aquilo: o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. E ainda, o que vocês na terra, entre dois ou mais, concordar acerca de alguma coisa, será concordado no céu. Então nós vemos que as nossas palavras, ela tem poder, porque Deus, ele habita em nós, como o apóstolo Paulo disse. Não sabei que vocês são templo do Espírito Santo? 1 Coríntios 3,16, 6,19, 2 Coríntios 6,16, a Bíblia nos mostra que somos templo de Deus. Em Ezequiel, nós vemos o Senhor também dizer
que tiraria o coração de pedra e daria um coração de carne e colocaria dentro em nós o Espírito. Então, quando o Espírito de Deus passa a habitar em nós, então nós temos uma união com Deus perfeita, como está escrito, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Então, uma vez proferidas palavras de juízo, é muito provável que nós alcancemos as pessoas. Dependendo da nossa intimidade com Deus. Mas não é só isso, há palavras que não são de juízo, mas são palavras que pesarão sobre a vida das pessoas. Por isso Jesus diz que todos os homens darão conta das palavras frívolas, essas palavras loucas que falam, naquele dia do juízo dará conta. É provável que muitas pessoas não sabem o que estão falando. Jesus disse, olha, com vossas palavras poderei ser justificado e com elas poderei ser condenado. Então, eu quero chamar a sua atenção. As nossas palavras, elas geram poder. Você pode lançar palavras de juízo contra filhos, contra esposas, pastor e contra os membros de igreja. É muito perigoso quando há uma porta aberta. Quando a pessoa erra de fato, e o erro é grosseiro, e aquela pessoa não tem o devido cuidado, lança a palavra de juízo. Não é isso que Deus gostaria que fizéssemos. O Senhor gostaríamos que, o Senhor deseja que nós abençoemos. Mas além das palavras de juízo, isto falo teologicamente, nós temos também palavras de peso, de maldições, que nós lançamos muitas vezes. É aquela palavra que alguém diz assim, olha, que Deus te abençoe, tá? Que Deus te abençoe. O que está dizendo? Que Deus te castigue. Quando faz aquela palavra, a pessoa recebe mal de alguém. Ah, que Deus te abençoe, tá? É aquela palavra de maldição, assim, bem disfarçada. Ah, eu quero que vai que Deus te abençoe. Palavra de maldição. Cuidado que você pode estar amaldiçoando pessoas com sua palavra. Filhos, esposa, irmãos, igrejas. Palavras de pesos, lançada contra até o próprio Deus, porque muitas vezes é lançada contra a igreja, lançada contra a obra do Senhor. Então, nós precisamos cuidar bem do nosso temperamento, dominando nossas emoções, para que através das nossas palavras nós não venhamos amaldiçoar alguém. Não venhamos causar peso na vida de alguém. E Deus não chamou para isso. O Senhor disse, olha, vocês são o sal da terra. Vocês são luz do mundo. Quero dizer uma coisa, com essa palavra Deus está dizendo, vocês é que têm que abençoar a terra. Vocês é que têm que iluminar esta terra. E quando nós, então, passamos a amaldiçoar as pessoas, nós não estamos sendo aquilo que Deus nos chamou. Nós somos chamados para, em nome de Jesus. E sabe, quando nós falamos em nome de Jesus, alguma coisa acontece no mundo espiritual. E Deus nos chamou exatamente para isto. Quando nós dizemos às nossas esposas, olha, minha esposa, em nome de Jesus, é uma das mais abençoadas. Meus filhos são abençoados. Nós lançamos palavras de bênção sobre eles. E sabe, ou mais cedo ou mais tarde, eles virão a ser bênção. E quando nós lançamos aquelas palavras, não tem jeito, meu salário não dá, minha esposa, difícil, meus filhos, não aguento mais. Essas são as palavras. É como alguém um dia disse, tudo aquilo que o homem despreza, o diabo adota. Nós desprezando ele, dizendo, é isso que eu quero, você está me permitindo, e essa porta fica escancarada para o mal. Então, pare com as palavras de peso, de maldição, de juízo. Deus te chamou para abençoar. Mas alguém diria, pastor, mas os profetas e os apóstolos fizeram isto. Sim, eles tinham uma posição excelente e poderiam julgar, ter um juízo de valor. Mas talvez nós não tenhamos essa estatura capaz de fazer um juízo de valor excelente. E poderemos lançar juízo sobre alguém que um dia vamos acertar conta com Deus. Não faça isto. Não faça isto. Abençoe as pessoas. Abençoe a todos. O Senhor diz que nós devemos até os nossos inimigos, até eles nós devemos amar. Em outras palavras, devemos abençoá-los, para que eles nos abençoem. Lembra? Quando os amigos de Jó
falavam contra Jó. Então, terminando aquele momento de aflição de Jó, Deus disse: por que vocês não falaram bem de mim como falou meu servo Jó? Pois eu não aceitarei o sacrifício que vocês têm do meu servo Jó. E ele orará por vocês. E a Bíblia diz que quando Jó estava orando pelos seus 3 amigos que lhe censuravam, Deus lhe virou o cativeiro. Capítulo 42 do livro de Jó. Deus lhe virou o cativeiro na hora que orava por aqueles que estavam lhe atormentando. E é isso que Deus faz. Comece a orar por aqueles que amaldiçoam você, que odeiam você. E então a bênção virá sobre a sua vida. Você foi chamado para abençoar. Profira a palavra de bênção. Nunca de maldição e de juízo. Que Deus te abençoe. E até a próxima oportunidade.